Amém? Parece que está com eco. Eco? Não, tá não. Aleluia. Vou cantar. Canto não, gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Abre aí sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel 24. Samuel 24. Hoje à tarde eu estava meditando e orando, sobre a palavra, e Deus trouxe ao meu coração uma história, e eu quero compartilhar essa história com vocês. Pedro, abre a porta de vidro, por gentileza, para sair aqui a fumaça. Obrigada. Nós vamos ler a história, e dessa história nós tiraremos alguns princípios e leremos alguns versículos também. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque essa noite vai marcar algumas pessoas aqui. E se você praticar o que for falado e o que for dito aqui através da palavra, a sua vida inteirinha vai ter um novo rumo, tá? Eu conheço pessoas que são totalmente presas a situações e a outras pessoas, e a vida não rompe. É como se as pessoas ficassem em um loop infinito. E aí, toda vez que a pessoa está crescendo, ela se sabota porque volta àquela situação e não consegue ir para frente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui quer romper, quer crescer, quer fazer coisas que você nem imagina que Deus vai colocar você para fazer um dia, e você vai desfrutar disso. Mas eu quero que primeiro a gente leia essa história, entenda bem o que a palavra está falando, e aí nós vamos pegar os princípios que ela traz, amém? 1 Samuel 24, diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Vou pausar aqui, nós vamos ler a história, tá? Vamos completar a história, mas só para situar aí, porque a minha linguagem ela é mais difícil um pouquinho, não é, gente? É ou não? Revista e corrigida? É, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Quem tem a NVI aí, a tradução NVI? Ela é boa. A mensagem é a mais fácil de entender, né? Que é aquela linguagem de rua. Mas eu vou explicar aqui para vocês como que aconteceu até aqui. O que está acontecendo até aqui? Saul, ele queria matar Davi. Todo mundo que está aqui já vem para a igreja, já conhece a palavra, conhece a história de Davi, de Saul. Está tranquilo? Tem alguém aqui que não conhece a história? Faz assim. Pode fazer que eu vou explicar. Tem alguém que não conhece? Todo mundo aqui já está situado e já conhece? Por quê? Porque tem... Tem que explicar? Vou explicar? Tá. Olha só. Saul, na verdade, vou começar lá quando Saul foi consagrado. Ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Por quê? Israel não tinha rei. E o povo queria um rei. E o povo queria um rei, o povo queria um rei. E Deus assim, né? Tá bom, vocês querem um rei, nós vamos consagrar um rei. Sabe quando está tudo bem e a gente quer alguma coisa que bagunça o negócio? Foi mais ou menos o que aconteceu. Só que Deus é misericordioso e abençoou, fez tudo certinho, consagrou Saul,
Saul, ele simplesmente não obedeceu uma ordem direta de Deus. Deus falou para ele, não faça isso. Que ele ficou com algumas coisas que Deus falou para ele não fazer. E aí, o que aconteceu? Deus falou para ele, você não vai mais ser rei. Eu vou consagrar outro rei no seu lugar. E esse rei era Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha os irmãos super bonitos, super capacitados. Quando o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para consagrar o próximo rei, que seria Davi, a última pessoa que apareceu na frente dele foi Davi. Por quê? Porque ele viu os irmãos de Davi como sendo, né, as pessoas ali que poderiam ser. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não você não dá para isso? E Deus fala, não, mas é essa pessoa que eu quero? É a história de Davi. Davi ficava lá no pasto com as ovelhas e ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Samuel foi lá na casa dele, ungiu Davi, só que aí, entre essa consagração, e aí Saul descobriu, na verdade o povo falava, Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares, ou seja, o povo fala que, as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus, né? Tem esse ditado popular, não tem? Porque o povo consegue mexer com algumas coisas, não que seja a voz de Deus, isso não é verdade. Só que o povo consegue mexer com algumas coisas. Vocês viram até a questão do Oscar, que eles bloquearam todos os comentários dos brasileiros? Vocês viram esse negócio? Nenhum brasileiro é autorizado a comentar lá, acho que é no Instagram, eu acho que está bloqueado. Por quê? Por causa do comentário do povo que estava fazendo uma revolução no negócio do Oscar. É meio assim, que estava desmascarando um negócio que já era encomendado, entendeu? Pelo que eu entendi lá nas redes sociais. Ou seja, o povo tem o poder de mexer com as pessoas. Os comentários das pessoas, eles podem tanto promover quanto destruir a reputação de alguém. Naquela época também era assim. O povo já falava, Davi é melhor que Saul. E isso, para o rei Saul, ele ainda estava lá, para o rei Saul, isso foi, gente, a mesma coisa do que ele perdeu uma guerra. E o que ele queria fazer com Davi? Queria tirar Davi do caminho, falar, que Davi o quê? Eu vou matar Davi. Só que Davi via Saul como o senhor dele, como o rei dele. Por quê? Davi tinha sido ungido rei, mas ele não tinha sido colocado no reinado ainda. Entre o que Deus fala para você e a hora daquilo acontecer, existe um tempo, tá? Aprenda isso. Na verdade, gente, não é rápido, demora, tá? Demora. Entre Abraão, a promessa de Abraão, que ele ia ter um filho com Sara, e o filho aparecer, foram quantos anos? De 25 a 30 anos, né? Tem uma estimativa. Imagina 30 anos, você com uma palavra apenas. Você só tinha uma palavra. Você não via a barriga crescendo, você não via o menino chorando, você tinha apenas uma palavra. E através de uma palavra sustentar a sua fé por 30 anos que você ia ser pai das nações, você tem que ter muita fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Então, nós temos aqui vários exemplos na Bíblia que entre o que Deus te fala e a hora que Deus faz, existe um processo, existe um tempo. Na hora que Deus falou para Davi que ele ia ser ungido rei, como que foi? Ele correu e foi lá e sentou no trono, colocou a coroa e agora eu sou rei de Israel. Foi assim? Não, ele voltou para o pasto, voltou a cuidar das ovelhas, foi enfrentar urso e leão, gente. Ainda foi lá ralar. Então, você que tem uma promessa, que você que tem algo de Deus aí dentro do seu coração, Deus já falou alguma coisa para você? Respira fundo, tenha fé e guarda seu coração. Por quê? Demora. Não vou iludir você. Demora. Tá? Mas demora para a gente, porque para Deus é o tempo certinho.
Para nós demora, porque nós somos da geração o quê? Dos 30 segundos no micro-ondas, os vídeos, os shorts de 30 segundos, os reels, sei lá como é que o povo está falando agora, né? E tudo é rápido. E nós somos a geração dopamina mesmo, que tudo ali, ó, nós somos pressionados para ficarmos 1, 2 horas no Instagram, alimentando um hormônio no nosso corpo, porque aquilo ali é prazeroso e tem doses ali, ó, milimetricamente calculadas por uma especialidade de... Tem um monte de gente por trás daquilo ali. Então, isso tudo vai contra a nossa rotina. Se esperar na época de Abraão era difícil, Sara até deu um jeitinho de antecipar o negócio, não foi? Se esperar na época de Abraão era difícil, imagina esperar em 2025. Imagina. Antigamente, para você fazer um cadastro de uma loja, você tinha que sair de sua casa, ir até a loja, fazer o cadastro, eles iam ligar no banco, ver se o seu nome estava limpo, e aí depois abrir um crediário para você comprar alguma coisa. Quem já comprou em crediário aqui? Vocês já compraram? Vocês são das antigas, né? Porque hoje em dia, sabe como que é o crediário? Não tem, gente. Hoje em dia é cartão online. Você faz e aprova em 2 horas. E aí você fala assim, gente, é uma loucura ou não é? Lógico que é. É algo que sai do controle. E Davi estava nesse processo. Davi estava entre o pasto e o reino. Ele estava num processo... E sabe o que aconteceu no processo? Foi maravilhoso esperar, não foi? Só que não. Saul o tempo inteiro atrás de Davi. Saul o tempo inteiro querendo matar Davi. Davi ainda ia casar com a filha de Saul, porque lembra quando ele matou Golias? O que aconteceu? A promessa lá de quando ele matasse Golias, qual que era a promessa? Você vai... 600 dos impostos, vai ficar rico, Davi. Nossa, você vai ganhar aí uma bolada. E ainda vai casar com a filha do rei. O rei não era Saul? E qual que era o nome da filha? Mical. E sabe o que aconteceu? Saul entregou Mical? Gente, ele ainda teve que lutar pela mulher que ele tinha direito. E Mical ainda criticou Davi, né? Vocês lembram da história? Quando ele estava dançando lá e ela ficou estéril. Né? Isso é outra pregação. Enfim, então o que acontece? Saul, nesse meio tempo, chegou em uma caverna no alto das montanhas e foi lá tirar água do joelho, fazer o número 2. E Davi viu, Davi entrou, e Davi, a Bíblia fala aqui, ó. Voltando Saul de perseguir os filisteus, Saul tinha ido lá perseguir os filisteus porque Saul também era guerreiro. Ele também era guerreiro, e a Bíblia fala que ele era bonito. Né? Imagina, Saul, alto, bonito. Atrás de Davi, um ruivinho baixinho. Imagina, né? Mas Davi também era bonito, só que ele era baixinho. Olha lá. Eis que Davi está no deserto de Engedi, tararã. Saul estava com quantos 1000 homens? Versículo 2. 3.000 homens escolhidos, ou seja... Não eram quaisquer homens. Eles eram escolhidos, tá? Então, nós vamos olhar aqui no Unidos, vamos escolher 3.000 homens. Tá, você. Não, você não. Não, você vai. Você consegue segurar a espada e o escudo, que é pesado, então vamos lá, você vai. Eles eram escolhidos. E olha onde Davi estava, gente. Presta atenção. Davi não era medroso, não. Escolhido, tarará, e foi à busca de Davi e dos seus homens. Ele tinha ido para a guerra contra quem? Saul. Contra os filisteus, a Bíblia está falando. Mas, no meio da guerra, de ir contra os filisteus, o que Davi estava fazendo junto? O que Saul estava fazendo? Perseguindo Davi. Olha só. Saul estava dividido, não estava? Eu tenho que ser rei, eu tenho que dar conta aqui do inimigo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que acabar com aquele ruivo. Ele me passa raiva. Ele me mostra que eu não vou ficar aqui. Ele me mostra a palavra de Deus que Saul sabia que ele foi destituído do reino. Só que ele lutou com todas as forças contra algo que Deus disse. Aqui fica um insight para você.
não lute contra o que Deus falou. Não vai adiantar nada. Se você desobedecer o que Deus te disse para fazer, não vai funcionar. Se você está indo contra o que Deus falou que você é chamado para algo, Deus te mostrou que Deus te capacitou para aquilo ali, e você quer ir para outro lugar, você quer fazer as coisas da sua cabeça, não vai funcionar. Vai dar errado. Vai dar errado. Acredite em mim que vai dar errado. Obedeça o que Deus falou, mesmo que doa em você. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que aquilo ali te custe algo. Obedeça. Olha lá. E chegou a uns currais de ovelha no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E a Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna, ou seja, ele estava ali pertinho da caverna. Saul entrou e Saul estava... Tem alguma versão que fala que ele estava fazendo algo aí diferente de cobrir seus pés? Fazendo suas necessidades, né? Ou seja, fazendo 1, 2, a Bíblia não fala se era xixi ou se era o 2, né? Mas estava ali, cobrir seus pés é quando você tira a roupa e, né, cobre os pés literalmente. Ainda mais naquela época, que as roupinhas deles. Vamos lá. Então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui, olha, gente, olha essa palavra. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Ou seja, faça com ele o que você quiser. Se esse dia chegar para você, se Deus virar e falar, Vitor Hugo, aqui está o seu inimigo, faça com ele o que você quiser, qual vai ser a sua reação? O que você vai fazer? Pensa naquela pessoa que já te estressou, que já te enganou, que já te magoou, que até destruiu um pedacinho dentro de você. Pensa nessa pessoa. E agora pensa, se você tivesse a oportunidade de fazer algo livre, você é livre para escolher, para fazer algo contra essa pessoa, qual seria a sua reação? Você pagaria na mesma moeda? Você, por exemplo, alguém que te passou a perna, aplicou golpe. Hoje em dia, golpe é bem comum, né? Aplicou um golpe em você e te prejudicou bastante. Essa pessoa, se você pudesse, você também daria nela um golpe? Você pegaria algo, falasse, pegou de mim, eu vou pegar também. Ou, me enganou, eu vou enganar também. Mentiu contra mim, eu vou mentir também. Essa pessoa me magoou, falou mal de mim, eu vou falar mal também. O que você faria nessa situação? E aqui está falando assim, os homens de Davi que falaram para ele, Davi, esse é o dia que o Senhor fala para você. Foi o Senhor que falou direto para Davi? Sim ou não? Os homens de Davi falaram para ele, o Senhor te diz, faça com ele o que bem te parecer. Foi Deus que falou com Davi? Não. Tem gente ao nosso lado que vão dar, as pessoas, né, eles irão nos dar conselhos que não serão de Deus para nós. Você está atento para bloquear isso? Ou você, infelizmente, é aquela pessoa super influenciável, que se alguém virar e falar assim, Jefferson, se eu fosse você, eu largava esse trem de igreja. Você trabalha demais, você está cansado. Fica em casa, Jefferson. Você não precisa ficar indo para a igreja todo dia, não. Fica fanático. E aí o Jefferson fala assim, é mesmo, né? Nossa, estou muito, acho que eu vou só no domingo. E aquilo ali entra nele como uma verdade, não tem filtro. O que eu quero colocar na sua cabeça? Tenha posicionamento para você ter a opinião de Deus na sua vida, independente do conselho que você receba. Pode ser conselho, às vezes, do nosso pai e da nossa mãe. Tá? A minha mãe, ela vinha para a igreja e não vinha, ela ficava assim. E quando eu converti aos 15 anos,
Eu converti aos 10, depois aos 15, é outra história. Aos 15 anos, eu fui muito radical, porque eu estava no pecado e Deus me resgatou e eu fui bem radical. E eu lembro que ligavam as pessoas lá em casa e minha mãe falava assim, ó, atende o telefone e fala que eu não tô. Aí mãe, eu não vou mentir. Você vai me obedecer, não vai apanhar. Aí eu comecei a falar, pode me bater, eu não vou mentir mais. Por quê? Era posicionamento, ela ficava irada. Aí ela colocou um apelido em mim, porque lá em casa o bullying era interno. Colocou o apelido em mim de arroz cristal, pureza em forma de grãos. E me chamava de arroz cristal, gente. Estou falando sério, eu ficava chateada. E ela falava, ô arroz cristal, vem lavar vasilha. Aí ela fazia de implicância. Por quê? Porque eu estava tentando manter uma postura de santidade em tudo. E ela achava aquilo ali muito radical e tararã. E isso foi uma das coisas que, até hoje, o que ela precisa, algumas coisas que acontecem assim na vida dela, agora melhorou mais. Mas ela ligava para pedir minha opinião, para pedir meu conselho. Por quê? Porque você, no momento, você vai ter que resistir aos conselhos errados. Mas depois as pessoas que estavam te dando conselho errado vêm atrás de você, porque a sua postura é firme. E se você tem uma postura firme, você agrada a Deus e a autoridade de Jesus está sobre você. Você não precisa pedir autoridade para Deus, não. Tem gente que ora. Deus, me dá autoridade para eu pregar a sua palavra. Queridos e queridas, a autoridade já nos foi dada. Nós precisamos ter postura e um comportamento que essa autoridade se manifesta. E a autoridade de Deus na nossa vida, sabe como que ela se manifesta? Através do seu relacionamento com a pessoa que está perto de você, quando você exala Cristo e não ouve qualquer coisa e deixa aquilo entrar no seu coração. Muitas pessoas, 70% dos jovens, quando vão para a faculdade, eles se desviam porque eles não têm filtro contra influências mundanas. Sabia que essa pesquisa é real? 70% dos jovens da igreja. Não estou falando de quem está no mundo já, não. Quem está no mundo já está lá. 70% dos jovens se desviam quando entram para a faculdade. Porque na primeira festinha, na primeira vez que eles ficam deslumbrados com aquela bebida, com aquele tanto de mulher dançando, e aí aquelas roupinhas, né, o cropped bem aqui, quase um sutiã, e aí o menino olha aquilo ali, e a moça também fala assim, nossa, isso aqui que é alegria, isso aqui que é liberdade, isso aqui que... Faculdade é isso. E começa, fora os professores ali na cabeça de vocês. Professores totalmente influenciados com ideologias. Não existe professor neutro. Põe isso na sua cabeça. Não existe aula neutra. Não existe professor neutro, muito menos faculdade neutra. Não existe. Todo mundo tem um viés, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem um pensamento. Vocês têm que ser muito fortes. A Bíblia fala, jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Só que tem que ter conselho, tem que ter coisas que venham do Senhor. Então, aqui, usaram até o Senhor te diz. Coisa que nem foi o Senhor que falou. E o que aconteceu? Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla. Davi foi um pouquinho. Davi, ele estava ali, ó. Ele poderia ter virado e falado assim, ó, não vou matar Saul, não. Gente, Davi tinha todo o direito de matar Saul. Saul era irritante. Irritante. Imagina alguém te perseguindo o dia inteiro. Alguém indo atrás de você o dia inteiro. Alguém viu o Guilherme? Nossa, aí vai lá no Instagram do Guilherme e começa. Hater do Guilherme. Quem tem hater? Vocês já tiveram hater? Gente, é um negócio. Quem tem, né? Eu nunca nem uso muito também as redes sociais assim. O meu jejum quase tudo é de redes sociais. Aí eu fico muito tempo fora. Mas tem muita gente que vai lá só para detonar. Vocês já viram isso? Tem hater profissional, tem uma profissão, sua profissão, hater, né? Pessoa que vai lá só para colocar defeito. A pessoa posta uma foto, aí fala assim, eu não gostei. Sabia que tem hater cristão? Tem gente da igreja? Tudo que você faz, a pessoa te critica. Teve uma irmã aqui da igreja que ela tá em várias frentes de trabalho
e ela toda empolgada para fazer a obra de Deus, e toda empolgada e faz com excelência. A outra virou para ela e falou assim: estou achando que tem alguma coisa de errado com você está trabalhando demais na igreja. Se isso não for hater, eu não sei o que é não, gente. É alguém que só faz para detonar o outro. E aí, Davi estava aqui, ó, e Davi podia falar, né? Não vou, não. Ah, mas Saul está me implicando, Saul está me perseguindo. Eu vou fazer assim, não vou matar, não. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, tá? Saul tentou matar Davi, se eu não estou enganada, mais de 21 vezes. Davi, por 3 vezes, tinha Saul na mão dele. Sabe o que ele fez? Ele não matou. Dessa vez, ele tirou um pedacinho da roupa dele. Tirou, foi lá e arrancou um pedacinho. E só que Davi ficou tão irritado e perturbado com o que ele fez, ele ficou com remorso. A Bíblia usa essa palavra. Davi ficou com remorso. Olha aqui. Então, sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Tem versão que fala remorso. Acho que é a mesma das necessidades físicas aí que estava falando. O versículo 5. Sucedeu, porém, que depois o coração... Remorso, né? Essa versão tem remorso. A consciência de Davi pesou. Por quê? Porque ele considerava Saul como o ungido do Senhor. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. O cara tenta matar. O cara destrói, quer destruir a vida de Davi. E como que ele chama? Senhor. Ungido do Senhor, Senhor. Ele não se direciona a Saul com raiva. Ele não se direciona a Saul com remorso, com ódio. Sabe o que isso fala para mim, para você? Quem lembra do que, como Davi era considerado na Bíblia? O homem segundo o coração de Deus. Você acha por que ele tem esse título? Uma das coisas que Davi, ele mostra aqui nesse comportamento, é que ele entendia de autoridade. Por mais que Saul já tivesse sido destituído do reino, na cabeça de Davi, quem tiraria Saul era Deus e não era ele. Quando você entende esse nível de autoridade, a sua vida muda. Quando você entende que a autoridade é... Gente, eu vou falar para vocês um negócio aqui que eu estou PhD. A autoridade, você não tem que gostar, não. A autoridade, você tem que orar. Tá? Coloque isso na sua cabeça. Eu falo isso porque, às vezes, você tem um chefe que você fala assim, ó, Jesus leva, não é? Jesus pode preparar e levar. Que ele seja promovido à glória. Que ele seja promovido para viver uma vida abundante. Que ele fique milionário e possa morar lá no Havaí, na praia. Deixa a gente em paz. Sabe quando você tem essa vontade? Só que aí você lembra que você é crente e fala assim, a autoridade foi constituída pelo Senhor e eu não tenho direito de fazer isso. Sabe o que eu tenho direito? De orar, colocar diante de Deus as preocupações, as coisas que a gente não está entendendo muito e deixa Deus fazer. Nós não temos autoridade de tocar em nenhuma autoridade. 2 tipos de autoridade, tá? Nós não temos esse tipo de permissão. Você não tem permissão para tocar nem no Lula, tá? Já vou falando isso para você. Ah, mas eu não gosto dele, eu também não, mas a gente não tem permissão para ir contra ele. Você tem permissão para orar pela sua nação, mas não para maldizer e nem amaldiçoar a autoridade que está lá, por mais que tenha várias teorias de como ele chegou lá. Mas a Bíblia fala que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Você acha que ele perdeu o controle? Você acha mesmo que isso foi por acaso? Ou que isso foi simplesmente porque alguém foi lá e roubou algumas coisas? Tudo está no controle do Senhor, por mais que a gente não goste. Por mais que isso mexa com todo mundo. Mas Deus não perdeu o controle. Se a gente entender isso, nós vamos chegar no nível de Davi, de falar assim, ó, eu poderia falar mal, poderia
machucar, eu poderia fazer inúmeras coisas. Ele está aqui. É só enfiar uma faca na garganta dele, cortar o pescoço assim, ó. Nossa, ver aquele sangue escorrendo, olha que delícia. Mas não é assim que funciona. Não é. Eu falo para o Rogério, amor, se eu fosse polícia, eu pegar... Gente do céu, eu já pensei em fazer, sabe, concurso. Só que eu falo assim, não sei não se eu quero andar armado. Tem uma irmã aqui da igreja, a Kátia. Então, quem conhece a Kátia? Gente, ela é uma morenona, grande. Ela tem porte de arma, ela é da Polícia Federal, ela é o sonho de todo homem. Que eu queria ser como a Kátia, né? Ela não está nem aí. Ela, você fala com ela, é a rainha da paz e da calma. Você fala assim, tá no lugar certinho, né? Mas o que acontece? Tem gente que vamos colocar assim, se sobe no gilete. Quem já ouviu essa expressão? Você já viu tanto que o gilete é fininho? Não precisa nem subir no negócio dessa altura, não. Sobe no gilete, já sobe para a cabeça e já acha que está podendo. E aí, gente, isso é perigoso. Se Deus te desse poder hoje, muita riqueza e poder, qual que seria a sua postura? Como que você trataria as pessoas que estão perto de você e que estão abaixo de você, numa hierarquia? Como que você trataria os seus amigos? Como que você trataria a sua igreja? O ministério que você está? Isso é muito sério para a gente meditar e falar assim, ó, tem um livro que chama Perguntas Poderosas. Gente, que livro massa. Eu li esse livro em Manaus. Ele é um livro que ele tem, acho que, 100 perguntas. São perguntas que deixam sua cabeça fervendo. Eu lembro que anotei todas as respostas em um caderno. E tinha perguntas lá que eram super difíceis de responder. Sabe? Perguntas assim, que te levam a entender um pouquinho do seu caráter e de você mesmo. Depois, se você conseguir achar esse livro na internet, vale super a pena ler. Ele revela algumas coisas na gente. Fala assim, e se acontecesse isso? Qual postura você teria? E às vezes fala assim, nossa, essa postura aqui não é de crente. Não, hein? Tem que pensar nisso aqui, meu coração ainda tem que ser moldado nessa parte. E aí você começa... O livro é quase cristão, mas não é cristão. Por que ele é quase cristão? Porque ele ajuda muito a entender a nossa personalidade. As coisas do seu temperamento, as suas reações. Tem gente aqui dentro que, quando está no trânsito, esquece completamente que é crente. E aí, não tem atitudes assim, ó, de falar assim, eu poderia, mas eu não vou fazer. Eu tomei uma posição, uma decisão na minha vida, eu não buzino. Por quê? Eu era nervosíssima no trânsito. Brava, igual porco de brinco. Um dia eu briguei com um homem de bicicleta, um bicicleteiro na rua. E eu peguei e falei, ele quer brigar, então vamos brigar. E naquela hora eu falei assim, ô crente... Gente, ele estava achando que ele era um carro, eu estava de carro, ele de bicicleta, e ele indo para cima do carro, e eu falei assim, totalzinho que eu dou nele aqui, ele cai. E eu falei, eu tenho coragem. Aí eu falei assim, não, crente, você é crente. Lembra que Davi cortou só um pedacinho da roupa? Não faz, não, depois você vai se arrepender. Davi se arrependeu, porque não precisava daquilo. Ele ia resolver, não ia? Mas ele ia resolver do jeito dele. Imagina Davi, ele ia ser rei de qualquer jeito. Ele ia ser rei de qualquer jeito. Imagina Davi rei, na cabeça dele, e ele matou Saul. Você acha que ia ser a mesma coisa? Você acha mesmo que ele ia estar com o coração dele naquele reinado, totalmente realizado naquilo ali? Ele ia estar com uma culpa, um negócio dentro dele que ia consumir Davi. Porque a personalidade de Davi era uma personalidade de líder, mas ele também amava Saul. Então, ele ia resolver o problema, mas do jeito errado. Então, aí fica uma dica, né? Não resolva do jeito errado. E com essas palavras, versículo 7. Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Eles estavam prontinhos. Sabe aquele negócio assim, ó? Vou contar um negócio para vocês. Um dia... eu estava aqui na igreja, era na Goiás a igreja. E aí, o Rogério estava pregando, era o culto do rádio, e eu estava lá no fundo da igreja. E tinha um adolescente que ele ia para a igreja, saía, ia para o posto de gasolina para namorar com a menina do rádio. Os dois eram do rádio. E eles iam para lá, e eles estavam de rolo. E eu falei, essa menina vai aparecer grávida.
e vai dar ruim, e nós vamos ter um problema. E começou, gente do céu. O que eu fiz? Falei, tá, deixa ele chegar. Ele chegou. Quando ele chegou, aí ele saiu, foi para o posto. O que eu fiz? Liguei para a mãe dele. Falei assim, olha, o seu filho, você deixou ele aqui, mas ele não está aqui, ele está no posto, e está assim, 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 assim. Aí ela, é? Então tá bom, desligou. Falei, ixi, vai dar ruim. Ela ligou para ele, lá no posto, vai para a igreja agora. Se você não for agora, eu estou chegando aí. Aí ele chegou lá na igreja, feliz da vida, né? Ele chegou, e eu lá na porta. E ele chegou lá na igreja o quê? Irado, bravo. E aí, hoje eu faria várias coisas diferentes, tá? Mas eu fiz desse jeito. E aí, quando ele chegou, ele falou assim, você falou com a minha mãe? Eu falei, falei. E se você vier para cá, vai ser as regras daqui. Se você não quer submeter a regra, você não vai ficar aqui. É assim que funciona. Ele pegou assim, e ele veio para cima de mim, ele é desse tamanho. Na época ele era assim. Ele veio para cima de mim, e ele veio com uma raiva. E ele já tinha batido na mãe dele algumas vezes. Ele tinha estourado o tímpano dela uma vez. E ele veio para cima de mim com uma raiva. E hoje eu entendo que eu também tinha raiva do que ele fazia com ela, porque ela era minha amiga. E aí, na verdade, a gente trabalhava junto, lá numa escola, e eu convidei para que ela fizesse o curso sobre filhos, e foi assim que a família inteira veio para a igreja. E eles converteram. Só que o menino era difícil ao extremo. E na hora que ele chegou, aí eu falei, eu liguei para ela, avisei, isso, tarará, tarará. Aí ele fez assim, você vai ver agora o que eu vou fazer com você. Aí eu olhei para ele e falei assim, você gosta de bater em mulher? Então bate aqui, ó, bate. E aí eu falo que hoje eu faria diferente, que eu não provocaria, né? Com um homem bravo, que do jeito que ele estava, eu ia apanhar. E nisso, o Rogério pregando. E eu falei, se o Rogério ver, vai dar ruim demais da conta. Meu marido vai desviar. E eu vou, nossa, vai ser um negócio horroroso. E eu falei assim, aí a menina estava do lado dele, aí ela, pastora, não, pastora, sei o quê. Eu falei, bate. Você não é homem suficiente para bater na sua mãe? Então bate em mim. Você não tem costume? E eu comecei a ficar brava, e ele foi ficando mais bravo, e tinha um ferro assim, ele segurou, e aí ele apertava, e aí eu falei assim, eu tenho que parar. Deus é tão bom que a mãe da menina chegou. Não sei se a outra ligou para ela. A mãe da menina chegou e falou, o que está acontecendo? Falei, os dois estão namorando no posto, e você pode dar anticoncepcional para sua filha, que se ela aparecer grávida aqui, não vai ser culpa nossa, não. Aí ela, foi um morro e buliço lá. Acabando esse momento, aí nós fomos lá voltei lá para a igreja, né, para o normal lá, e aí ele ficou lá bravo, a mulher chegou e não deu tempo de acontecer nada. E aí a gente brinca com os meninos, o Pedro, o Rogério, o Zé Mateus, os meninos que estavam na época com a gente, falar assim, imagina se todo mundo pega ele, leva para trás da igreja, dá uma surra boa nele, ele vai aprender, nós vamos resolver o negócio, não vamos? Gente, mas não é assim que resolve. Não é assim que funciona. E nem a minha reação foi certa. Porque eu não deveria ter provocado ainda mais. Só que a raiva também, sabe aquele impulso que a gente tem? De falar assim, você vai ver, seu moleque, você vai bater na sua mãe mais uma vez? Bate, porque eu consigo ir lá na delegacia e fazer um BO, eu quero ver você bater em mulher de novo. E aí, eu ia resolver de um jeito totalmente errado. Sabe o que aconteceu? Depois disso, eu pedi até, eu falei assim, Deus, fui errada. Só que aí eu falei assim, não é assim que esse menino vai mudar. E eu comecei, eu e o Rogério, mais o Rogério, começamos a trazer ele para perto, cuidar dele. Ele ia lá para minha casa, e aí ele falava assim, nossa, eu quase te bati, né? Eu falei assim, foi. E aí ele ficou com um sentimento de culpa. Ele ficou com um sentimento assim, eu não podia ter feito isso. E ele se tornou um filho para a gente. Não estou exagerando. E até hoje, ele vai lá em casa quase toda semana. E sabe o que aconteceu? Nós fizemos o casamento dele. Toda causa que ele ganha, ele é advogado hoje. Toda causa que ele ganha, primeira pessoa que ele liga é para o Rogério. Ele conta tudo da vida dele para o Rogério. Nós conseguimos ajudá-lo de uma forma verdadeiramente cristã
com o Espírito Santo na condução, e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente daquele menino irado que ele era. E isso não é para a glória do nosso nome, não. Isso é para mostrar que o evangelho, ele não precisa ser na força do braço. E ele não precisa ser na surra atrás da igreja. Porque a vontade era de dar uma surra nele atrás da igreja. O Pedro estava prontinho, não estava, Pedro? E o Pedro falava para o Rogério assim, ó, pastor, só me dá ok. Você não precisa falar nada. A senhora vira para mim e fala assim, ó, ok. Só isso que eu preciso. E assim, era uma brincadeira interna, porque ele merecia. Saul merecia morrer. Esse menino, ele merecia apanhar. Não estou brincando. Um dia ele jogou pedra no pai dele, falava assim, é doido. Né? Só não é doido porque não rasga dinheiro. Mas o que acontece? Falava assim, não é certo isso. Só que isso não é tratado na força do braço. E hoje, nós vemos a transformação da vida dele. Nós vemos N coisas que ele viveu e que aconteceram com ele. E hoje a gente vira para ele. Aí ele direto, ele dá um presente, ele faz alguma coisa, aí ele fala assim, ó, nossa, eu te devo muita coisa. Eu não sei o quê. Até hoje ele tem aquele sentimentozinho assim, ó, eu te dei muito trabalho. O Rogério fala que o cabelo dele caiu por causa dele. Né? Aí ele fala assim, caiu meu cabelo tudo. Mas, assim, hoje ele é um amigo. E, assim, é um amigo muito bom, que não foi fácil no começo, não foi na força do braço. Fiquei um tempinho sem conversar com ele, no sentido de, eu não vou ficar perto, porque senão eu vou brigar, e aí eu fiquei, assim, equilibrando, até conseguir essa aproximação. Então, deixa Deus te dar estratégia das coisas que você tem que resolver. Não vai ser na força do seu braço. Aprendi isso depois de sofrer. Sofrer porque nós somos seres humanos que queremos resolver do nosso jeito. Enfiar uma faca na garganta é rápido. É rápido. Nossa, pastora, você tem coragem? Não sei, se eu fosse Davi naquela época, talvez sim. Mas não ia resolver depois. Depois aquele sentimento ia consumir Davi. E o reinado dele, que foi glorioso. Gente, Davi, aí quem não conhece a história de Davi, lê a história de Davi em 1 Samuel, você vai entender o tanto que Davi foi top. O rei que ele foi, ele conquistou muito. Davi, ele resgatou, ele retomou o reinado. E o reinado de Davi cresceu. E sabe como que Davi morreu? Quem lembra? Como que Davi morreu? Ele morreu na batalha? Morreu deitadinho na cama dele com uma virgem, uma menininha lá abraçando ele para ele esquentar. Aí você fala assim, nossa, eu quero morrer assim, né, os homens? Quero morrer assim. Falar assim, não, vai morrer do lado da sua esposa, quentinho lá, tá? Né? E aí eu pergunto para você, você acha mesmo que não tem relação entre essa atitude de Davi com Saul e o fim da vida de Davi? Eu acho que tem relação, sim. Gabriela, tá? Não está escrito na palavra, não. Por quê? Porque ele soube honrar a autoridade que estava sobre ele. Por mais que não fosse mais. Mas ele não fez com a força do braço dele. Davi matou muita gente, tá? Davi não era banana, não. Ele matou muita gente. Por isso mesmo que ele não construiu o templo. Quem construiu o templo? Salomão. Só que Davi, quando ele teve a oportunidade de mostrar o caráter dele na questão de autoridade, ele foi aprovado. Então, eu acredito que Deus o recompensou. Olha lá. Abre, por favor. Hebreus 12. A Bíblia lá em Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 14. Olha lá o que está escrito. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura,
brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Gente, deixa eu contar um trem para vocês. Nós estamos estudando da graça, não estamos? Nós estamos falando sobre a graça? E se eu contar para vocês que tem jeito de você bagunçar com a graça na sua vida? Não, pastora. A graça de Deus, ela é independente de qualquer coisa. Vamos ver o que a Bíblia está falando? Olha que loucura. Olha lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tem jeito dessa graça não chegar para você. Aprende isso. Tem jeito. A Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você tem que tomar cuidado para você não ficar sem a graça. Que jeito que a gente fica sem a graça? É o único, até agora, aqui na Bíblia, o versículo que eu encontrei sobre isso foi esse aqui que fala assim, ó. E de seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, sem paz com todos, esquece a graça. Porque a Bíblia fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como. Quem é bom no português aí? O que é assim como? Hã? Assim como ela traz igualdade, ela traz uma comparação ali de que algo tem que ser proporcional. Não é diretamente proporcional. Ou seja, perdoar os nossos inimigos, assim como... Fala aí de novo para mim. Perdoai as nossas ofensas, assim como... Nossa, peraí. Se você não perdoar as ofensas, não existe esse negócio que você vai ser perdoado, não. Tá? Eu estou sendo bem clara com você. Eu não vou perdoar a pessoa que abusou de mim. Então, você também não é perdoado. É simples assim. Mas você não viu o que a pessoa fez. Falar assim, Deus viu, eu não vi, você viu, mas Deus é suficientemente bom para curar você disso e libertar você dessa prisão, dessa mágoa. Porque se você carregar essa mágoa, você vai ficar preso com essa pessoa o resto da sua vida, e não é isso que Deus tem para você. Por mais que doa, por mais que seja insuportável, por mais que seja uma dor que vai consumir a sua alma, se você passar pelo processo da cura e da libertação, eu não estou falando só de abuso sexual, não, estou falando de abuso físico, abuso psicológico, abuso de inúmeras formas. Você precisa receber a cura na sua vida, para que você seja liberto, seja perdoado e não fique privado da graça. Porque a graça, ela está disponível, só que ela tem aqui uma condição na Bíblia que... Nessa parte aqui, ó, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe. E quando você está perturbado, o que acontece? Uma pessoa perturbada, ela perturba quem está perto dela. Não existe esse negócio de você estar magoado e você estar bem com todo mundo ao seu redor. Não, gente. É uma pessoa... Você já viu aquela pessoa que é ferida e ela só fala daquilo, só conversa sobre aquilo e a dor dela vira o Deus dela? Então, se você não se libertar disso, a graça não é sobre a sua vida. E não sou eu que estou falando, não. A Bíblia está falando que essa raiz de amargura... ela vai enraizando dentro de você e ela vai trazendo uma dor insuportável que daqui a pouquinho ela se torna visível. Raiz. O que é uma raiz? Quem é da parte de biológicas aí? O que é raiz? Fala comigo, a parte de sustentação da planta. Isso, veterinária, muito bem. E aí, o que acontece?
ela é invisível. Algumas plantas têm a raiz aérea, a raiz externa, né? Tem uma raiz tabular, que ela é maior. Mas não é isso que a gente quer entender aqui. A gente quer entender que a raiz, o padrão de raiz é dentro da terra, na escuridão, tá? Se você deixar essa raiz na escuridão do seu coração, ela vai afundar cada vez mais. Raiz não gosta de luz, raiz gosta de escuro. O seu coração, quando ele está em trevas, ele está escuro, ele vai ter a raiz de amargura cada vez mais profunda. E essa parte não é visível. Só que, quando a raiz é boa, a planta cresce. E isso sim é visível. Então, se você tem mágoa e tem alguma coisa, um sentimento no seu coração que não está resolvido, uma hora ele vai sair. E uma hora ele vai ser exposto na sua vida. E ao ser exposto, o que vai acontecer? Você vai ter que resolver uma hora ou outra. Ou você vai ficar como aquelas pessoas que só falam das dores. Aí vai ser a Maria das dores e o Zé das dores. Falar assim, nossa, olha, o Zander, tadinho. Aí o Zander se torna a vítima que todo mundo fica com pena. Tadinho do Zander, tadinho, e tadinho. E o tadinho, ele traz um sentimento de vitimismo. E a pessoa que é uma vítima, ela é cuidada pelos outros. Então, a pessoa vai continuar no vitimismo porque as pessoas vão querer cuidar dela. E aí torna um bebezão espiritual para o resto da vida. E esse ciclo é um looping infinito. Enquanto você não quebrar isso, você não vai romper e não vai crescer. Então, hoje, a palavra para Unidos é: a autoridade nos foi dada, nós vamos honrar as autoridades que foram instituídas. Nós não vamos usar as influências e os conselhos das pessoas por aí. Nós vamos usar os conselhos do Senhor quando Ele fala conosco diretamente e Ele fala conosco através da palavra, tá? Não precisa você sair correndo atrás de profetada. Deus fala conosco através da palavra. E através da Bíblia, o seu filtro vai ficar limpo e você vai conseguir reter as impurezas que chegam para você, porque toda hora vai chegar, principalmente da internet. Tá, rapazes? Eu falo porque hoje mesmo eu abri o Instagram, eu estava lá no Instagram, a primeira foto que apareceu foi uma mulher. Gente, como se diz, eu nem pesquiso isso. Uma mulher com os peitos de fora. Eu falei, o que é isso? Entendeu? Aí você fala assim, o que é isso aqui? Isso é algo que, às vezes, você está conversando com alguém lá sei lá, você está falando assim, nossa, o meu peito está doendo. Aí o Instagram vai lá e no algoritmo ele escuta, porque tem a Siri, tem um monte de coisa que fica aberta lá para ouvir. E aí aparece lá, e você fala assim, imagina para os rapazes, o tanto de coisa que aparece para vocês. Imagina isso aí para as meninas, né, para as mulheres. Fala assim, nossa, às vezes são informações totalmente alteradas para entrar no seu coração, influenciar a sua cabeça. E muitas vezes, quando também ficamos muito tempo na timeline, você acaba achando que a sua vida não vale nada, porque a vida de todo mundo é perfeita, está todo mundo na praia, no feriado de carnaval, todo mundo viajou e você ficou em casa, então você é a vítima do mundo. E aí acaba que aquele sentimento de comiseração, aquele sentimento ali que fica dentro de você, ele vai tomando conta e a pessoa acaba deprimida, ansiosa. Ah, não quero mais, não, vamos sair, vamos jogar bola, vamos fazer uma turma para a gente fazer um movimento. Não quero não, vou ficar em casa. Não. Acaba que fica desse nível. Não tem energia, não tem sangue no olho, não tem força. Aí os jovens, ao invés de serem fortes, influenciarem toda a geração e ir para a igreja e movimentar, fica com apatia, tanto física quanto espiritual, e isso é prejudicial para o reino. Você não foi feito para ficar sentado no banco. Você não é feito para isso. Você foi feito para influenciar, para movimentar, para levantar. E aonde você está vendo um problema, você vai ser a resposta. Um adolescente procurou o Rogério semana passada. Pastor, que eu estou vendo isso. O Rogério falou assim, então levanta e resolva. Você é a resposta para isso. E aí ele, mas você não viu? Então é você. Quem está vendo é que resolve. Você está vendo alguma coisa aqui que você queira? Então levanta e faz.
Não fica esperando a gente, não. Vocês são fortes. Eu estou com 40. Ah, pastor, minha juventude, eu falei para Deus, prolonga aí, que eu preciso de energia. Mas vocês são jovens, vocês são fortes. Entende? A responsabilidade, ela é sua. A autorresponsabilidade é sua. E aí, você, livre de toda raiz dentro do seu coração, que vai tomando conta de forma invisível e vai gerando um comportamento em você, quando você está liberto disso, a sua vida muda. O Unidos muda. A Batista Renascer muda. E as nações são o limite. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você, cheio de gás e de energia e autoridade espiritual. A autoridade já te foi dada. Não esqueça disso. Seja como Davi. Não vá pela cabeça dos outros. Davi deu uma erradinha, mas ele logo voltou atrás e falou assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não é para mim isso daqui. Não é meu papel. Tem coisa que não é para você fazer. Quem tinha que bater naquele menino, não era eu. Era a mãe dele. Só que ela deixou passar. E Deus teve misericórdia dele. Porque ela buscou ajuda no Senhor. Fique em pé, nós vamos orar. E eu quero desafiar você a fazer uma oração arrancando tudo que está dentro de você, que está fazendo você dar voltas e voltas no loop infinito aí, e está prendendo você numa mesmice, numa autocomiseração, um sentimento de vitimismo, um sentimento que você já chegou no seu limite, está tudo bem, e não é verdade. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos pedir para Jesus limpar toda a raiz de amargura dentro de nós. E eu não estou falando só de pessoas que têm isso de forma clara, não. Eu estou falando para você agora, colocar diante de Deus situações que fizeram a sua fé diminuir. Situações que fizeram você pensar que aquilo ali não é para você, aquilo ali não tem jeito. Às vezes você fez uma prova, você tentou algo e você não foi bem sucedido, você desistiu, simplesmente desistiu. E hoje eu quero te desafiar a sonhar com as coisas de Deus para você. A arrancar essa raiz de amargura e no lugar dessa raiz de amargura, plantar fé no sobrenatural. Hoje à tarde eu fiz isso. Hoje à tarde eu tirei algo que estava me perturbando do meu coração. E eu falei para Deus, Deus, eu vou ver o teu sobrenatural. E eu escolho confiar no Senhor. E eu escolho acreditar que o Senhor está cuidando de tudo. Isso é uma escolha, uma decisão. E é uma postura. Porque às vezes aquele sentimento ele volta. Mas você vai repreender novamente no nome de Jesus. E você vai declarar fé na sua vida novamente em nome de Jesus. Não precisa ter medo do futuro, do que Deus tem para você. Deus, Ele é seu Pai, bondoso, que tem prazer em te abençoar. Coloca diante de Deus os medos, as frustrações, as raízes de amargura que brotaram dentro do seu coração. Pede perdão para Deus por atitudes que você já teve contra autoridades, contra pessoas que foram colocadas sobre você. Pede para Deus para que Ele limpe o seu coração de todo mal, de tudo que trouxe para você dano, e que você seja liberto em nome de Jesus. Eu declaro a libertação na sua vida nessa noite. Eu declaro a libertação na sua mente, de toda prisão, de todo mal, de tudo que te prende, de tudo aquilo que te bloqueia. Que você seja liberto em nome de Jesus. Satanás, sai da sua vida agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus é sobre você. E a autoridade de Jesus está sobre você. Que a graça de Deus não seja impedida de atingir a sua vida de forma abundante. Que você receba e sinta a graça sobrenatural. Que você sinta o poder sobrenatural de Deus caindo sobre você, na sua vida, em todas as áreas. E que você venha romper
tanto na sua vida sentimental, quanto na sua vida financeira, sua vida familiar, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Que você viva um novo tempo, em nome de Jesus. Que você recolha todo sentimento ruim e jogue na lata de lixo agora. E a Bíblia fala que Deus, Ele lança isso no mar do esquecimento, Ele perdoa todos os seus pecados. E agora a libertação é para você. Você é um jovem liberto e sarado, através do sangue de Jesus, que é o sacrifício derramado na cruz. Você é o jovem forte que a Bíblia diz. Você é escolhido para um propósito sobrenatural. Você vai alcançar lugares que você nunca imaginou. Você vai voar na presença do Senhor. E Ele vai te levar a lugares altos, através de tudo que Ele colocou sobre você, das oportunidades que se abrirão diante de você. E você se lembrará dessa noite. E você vai falar: foi o Senhor quem fez isso. Porque eu aprendi a honrá-lo acima de todas as coisas. E você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.